Isso, aleluia. Número 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo quem crê, vitória lhe dará. Também real poder, de gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará e do destruidor o esmagará. Redentor, fiel aqui serei, a Ele com temor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Pedaço soará do nosso Criador, a graça elevará os santos do Senhor. Glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Escreverá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali do céu verei, ao lado de Jacó, com eles cearei. Avante eu vou, para o mundo, avante eu vou. Glória a Deus. Número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei.
a Deus. Queridos irmãos, eu quero também com muito prazer vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes? Deixa-me ouvir a tua voz dizendo amém. Deixa-me te ver ficando de pé, por favor. Vamos ler a Bíblia Sagrada, graças a Deus, uma vez mais na casa do Senhor. Uma semana muito cheia, louvado seja Deus. Está acontecendo um ensaio para a cantata de Natal. Irmãos, muita gente, quase que lota esse lado aqui de componentes do coral. Muita gente, graças a Deus, jovem, coral. Vai ser uma bênção a nossa cantata esse ano. Amém, irmãos? Cheguei atrasado. Desde que a gente colocou campanha de 7 a 7h30 de clamor, não havia ainda acontecido. Mas hoje o carro estava na oficina para consertar aquelas coisas da batida e já chegou muito tarde. Glória a Deus. Mas eu já liguei para o Gutenberg, pedi para ele adiantar e foi uma benção também. Né, meus irmãos? Vamos ler a Bíblia, então. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo a partir do 24. Leremos alguns versos. Glória a Deus. Estamos aí, meus irmãos, se preparando para o grande ciclo. Cadê o Edmilson? Está aqui hoje? Não vi ele ainda. Ele hoje está de folga, certamente. Estará aqui para dar essa cobertura hoje, orando. Certamente o último encontro nosso antes do evento vai ser sábado, a partir das 7 da manhã. Há uma empolgação muito grande, uma expectativa. Estava falando agora com os nossos pastores, pastor presidente, pastor setorial e setor, já passando para eles o folder de informação do evento, né? E vai ser uma bênção. A nossa oração, meus irmãos, é que tudo que está sendo organizado aconteça. É claro que é mecânico, é claro que é humano, é falho, a gente sabe disso. Mas, meus irmãos, se for por interferência diabólica, satânica, maligna, o nosso clamor é que haja uma interferência maior, e a interferência maior no poder das trevas, sobre o poder das trevas, é a interferência de Deus. A nós humanos não faz nada. A humanidade, o natural, o mecânico, não pode ir contra a influência das trevas, mas o poder máximo também no reino espiritual, que é o nosso Deus, ele, meus irmãos, bloqueia, desfaz, quebra, diminui. Amém? Assim diz a palavra, quem achou diz amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Verso 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de igual maneira a ficar reprovado. Queridos, levantem esta Bíblia na mão e eu peço oração pelo o Lândio. O Lândio é vizinho do Rafael, da Janaína. Tivemos no hospital visitando, não foi possível entrar na sala, na UTI, porque ele estava em um processo muito alterado e fomos lá na sala do pessoal lá que cuida da assistente social. Ele disse, não é possível. A gente orou lá na sala da assistente social, oramos inclusive por elas e foi uma bênção aquele momento, mas viemos sem vê-lo. Mas quando chega em casa, a Janaína teve a ideia de fazer uma videoconferência com a esposa e ele se reconciliou. Glória a Deus. E eu, tá bom demais. A nossa intenção era levar a mensagem de arrependimento. A mensagem chegou, glória a Deus. Se ele viver, lucro. E se for para o céu, ganho, é ou não é? Glória a Jesus. Queridos, quem pede oração diz amém. Altíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai e Senhor,
diante da tua presença estamos mais uma vez esta noite na tua casa. Este lugar não é outro senão a casa do Senhor, chamada casa de oração. Quando saímos das nossas casas, Senhor, esta noite, para mais uma vez celebrar-te na beleza da tua santidade, fazer uma festa para o Senhor neste lugar, e a festa já começou. Oh, glória a Deus, a tua presença é real e completa neste lugar, e nós oremos uns pelos outros, para que saremos, e oremos para aqueles que porventura não estão aqui, porque nós sabemos que és Deus de perto e Deus de longe, Deus que opera maravilhas aqui, ali e acolá. Deus tremendo e Pai, esta noite abençoa o teu povo e a tua igreja. Nós já começamos a orar pelo grande ciclo do Senhor, este evento que ocorrerá por esta igreja, Senhor, neste próximo final de semana, agora sábado depois de amanhã. Abençoa o presbítero Edmilson, o presbítero Gutenberg, abençoa o Mardônio, a irmã, Senhor da glória, Teoga, que vai pregar tua palavra, a banda Escolhi Adorar. Abençoa, Senhor, todos os departamentos, ministérios e lideranças que estarão, Senhor, trabalhando, Senhor, neste evento, o corpo de obreiro desta casa, a cooperação das igrejas com a irmã, Senhor, que estarão também unindo, sim, Senhor, a força e a fé conosco para fazer o melhor possível para ti naquele dia. Pai, assim nós abençoamos este evento também esta noite. Toma em tuas mãos, falai aos nossos corações, assim nós ministramos na autoridade do teu nome sobre todos, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém, glória a Deus. Sentai-vos, meus irmãos, desocupem estas mãos bonitas, saudem a Jesus com palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. As senhoras louvam, né? As senhoras louvam. A mocidade, dá também para louvar. Só as senhoras ou a mocidade? Só as senhoras. Assim, só as senhoras então vão louvar. Então as senhoras estão com a oportunidade de louvar ao Senhor. Glória. O conjunto Harmonia Select sauda toda a igreja com a paz do Senhor. Amém.
vamos recolher os dízimos e ofertas que nós trouxemos para a casa do Senhor. 2 obreiros para tirar, para isso recolher. E a irmã Nagina louva um hino para nós tirarmos, recolhermos. E o Diaco Braz, ora Braz, pelos ofertantes. Graça e paz do Senhor a todos. Vamos orar. Bendito Deus, Pai eterno, santo, justo, dono de toda a vida, presente em nossos corações, nós te damos graça por esse dia. Ó Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão, com bênção, Senhor, de saúde, bênção de prosperidade em todas as áreas da vida, emocional, sentimental, na vida financeira, que o Senhor os abençoe grandemente, Senhor, aos que vão ofertar e os que também não podem ofertar, os abençoa de igual modo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar. Eu quis sustenta-me de pé.
esse é o momento, irmãos, né, da palavra do Senhor, né? É o culto de doutrina, né? É o culto que é o momento em que nós vamos ter a palavra do Senhor, né? O momento, isso mais importante o culto, né? O culto, essa adoração ao Senhor, nós celebramos, louvamos, mas agora, pela sua palavra, a palavra de Deus é que vai fazer com que o nosso culto ele seja cada vez melhor, porque a palavra ela vai nos ensinar a cultuar ao Senhor, a adorar ao Senhor, como a palavra fala, na beleza da sua santidade. Então, nesse momento, nessa hora, né, se desligue de tudo. Né? O salmista fala que entre na presença do Senhor. Quando a gente entra, a gente sai de tudo aquilo que está impedindo a gente. Tá? Deixe tudo o que você... aflição, sofrimento, deixe tudo e se volte para a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que vai trazer o consolo, vai trazer a paz, a alegria e que vai fazer a gente adorar verdadeiramente ao Senhor, cultuar ao Senhor, né? Então, o pastor Nonato agora vai trazer a palavra e nós vamos pedir para o presbítero Carlos, ele vai orar pelo pastor e pela palavra. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui sedentos da palavra de Deus, né? O pasto está verde e o Espírito Santo está aqui. Oramos. Soberano Deus, Pai de infinitas graças, já somos gratos, Senhor, porque já louvamos, engrandecemos o Seu nome em Tua casa, em Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ó Pai. Senhor, continua falando, Senhor, nesta noite aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas que nós precisamos, necessitamos nesta noite, e que o Senhor colocou na mente e no coração do Teu servo, para trazer para a Tua igreja, Senhor, seja ela exortação, seja ela bênção, seja ela o que for, é o que nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Precisamos, Senhor, do Teu auxílio, Senhor. Então venha, Senhor, abrir as portas dos céus, a janela dos céus, ao coração do Teu servo, meu Deus, meu Pai. O anjo da igreja, Senhor, a falar aos nossos corações nesta noite. E que nós venhamos entender e guardar na tábua do nosso coração e aprender da Tua palavra, que é maravilhosa, em nome de Jesus, pedimos por tudo e por fé, já grato, te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amém, meus irmãos, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por sua vida, por minha vida, da minha esposa, por mais uma vez nos proporcionar a oportunidade de estarmos juntos na sua casa, na beleza da sua santidade, que é presente, é real, é completa, aqui neste lugar. Glória a Deus, louvo a Deus pelos meus queridos pastores, meus mestres, glória a Deus no altar, a banda de música representada muito bem aqui esta noite outra vez, a recepção, os nossos porteiros, todos os nossos irmãos, né, irmã? Uma vania, glória a Deus, eu louvo a Deus por vocês. Eu estou notando o número de quinta diminuindo. Eu vou voltar a cantar aquele hino do JNS. Não me deixe sozinho. Tá bom? Parece que funcionou. Eu cantava, não me deixe. É verdade. Mas, meus irmãos, todavia, estou feliz por vê-los aqui. Meu pastor Mardoni, lá atrás, glória a Deus. Queridos, vamos recapitular um verso da leitura. Quem lembra a leitura diz amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos, a partir do 24, eu quero ler o último. Entendi que Paulo falou as outras palavras para poder dizer o que ele encerrou este nono capítulo, no verso 27. Antes, subjugo o meu corpo, verso 27, estou lendo, é o último verso do capítulo 9 da primeira carta do apóstolo aos Coríntios. Antes subjugo o meu corpo
e o reduzo em servidão. Aí vem, para, né? Tem vírgula, para. Isso que eu entendi que os outros versos que lemos foi para completar que ele assim dissesse: para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero vos convidar para uma rápida palavra que Deus tem ministrado ao meu coração nesta noite. Estamos aí na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Evidentemente, Paulo escrevendo a fim, meus irmãos, de oferecer para os irmãos uma ajuda. Paulo está escrevendo a fim de oferecer para os irmãos soluções. Ele não estava criando ocasião para vender solução, não. Ele estava chegando exatamente com o socorro necessário e estava educadamente, através da carta, oferecendo uma igreja carente, tão quanto nós também, de soluções sobre muitos problemas que estavam acontecendo. Eu queria pôr um pezinho aqui, mas está aqui. Glória a Deus. Muitos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. A igreja de Corinto foi fundada por ele mesmo, na segunda viagem missionária. Ele ficou pastoreando 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Aí deixa Apolo, uma igreja fundada por Paulo, dirigida por Apolo, não é verdade? Mas mesmo assim tinha problema. Você sabe por quê que a igreja tinha problema? Porque lá tinha seres humanos. Sabe por que a igreja hoje tem problema? E de repente a gente começa a caçar, puxa vida, mas quanto problema tem em volta, dentro da igreja, né? Sabe o que é que tem, você sabe? É porque eu estou aqui. É porque você está aqui, é porque nós, seres humanos, estamos aqui. Desde que foi colocado um homem, um ser humano, no jardim, começou a ter problema. Antes, talvez até existisse, mas não tinha problema, porque lá não tinha ser humano. Então, onde não tem problema, é porque ainda não chegou o ser humano. Aonde tem problema, é porque ali chegou o ser humano. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ele estava ali para resolver. E também, não somente para isso, para ensinar os irmãos como viver em uma sociedade corrupta. Certo, irmãos? Aí tem o que ensinar, pastor Carlos. Aí tem o que falar. Aí tem o que ensinar. Como conviver. Como viver em meio de uma sociedade corrupta. Era também, meus irmãos, a intenção do apóstolo São Paulo. Viver sem se misturar. Viver, meus irmãos, sem correr o risco, eu diria, entre aspas, porque de repente já se corre o risco de ser afetado, alcançado, em algum instante, em algum momento, pelas muitas flechas da corrupção que nos envolve. Mas sempre, eu compreendi que o apóstolo estava preocupado a fim que eles, meus irmãos, conseguissem a viver, sem correr o risco eminente de se esfriarem na fé, sabe, por conta da multiplicação da iniquidade, do pecado, gerado por conta da corrupção. Porque a corrupção, meus irmãos, ela não é simplesmente a corrupção em si, mas ela é uma geradora de N problemas, de uma série de problemas que envolve o ser humano, e vai trazendo, ora diga brasileiros e brasileiras, ora digamos nós, como o ser humano sofre pelas consequências dos puxadinhos da corrupção. E o apóstolo estava aqui, meus irmãos, preocupado com isso. Pois, meus irmãos, o apóstolo Paulo sabia, e nós sabemos também, que só a voz profética, só a voz da igreja, só a voz de Deus, pela atuação, eu diria ação. E quando eu falo ação, meus irmãos, e a gente começa a observar nós, a igreja, de que forma estamos agindo, dentro desse contexto de tanta corrupção, em que de repente nos pegamos meio que medrosos, meio que cismados. Será que eu vou conseguir chegar até o fim? Será que eu não vou ser, de uma certa forma, conforme até o apóstolo estava se municiando de cuidados, porque senão ele mesmo pregando a salvação para tantos, ele perderia de alguma forma, porque são muitas coisas, são muitos detalhes, e você tem que estar vigilante em todos,
para que de alguma forma, em algum momento, em algum aspecto, você não venha a cair, a perder, ser atingido por uma dessas flechas da corrupção e da maldade e sofrer, meus irmãos, a perda da fé. Enfim, era a preocupação do apóstolo. Mas ele cria também, como cremos, que somente a voz profética, através da ação apostólica, em todos os tempos, pela expansão da igreja, vai inibir o crescimento da iniquidade pela prática da corrupção. Eu me lembrei de Provérbios, escrevi para dizer para vocês, capítulo 9, verso 18: não tendo, o povo se corrompe, não tendo a presença do Evangelho. É por isso que hoje se vê, meus irmãos, os nossos pastores, as igrejas, as lideranças de igrejas, trabalhando, orando e se manifestando, a fim de que a presença profética, que a presença da palavra esteja inserida. E pelo outro lado se vê um desespero do inimigo, um desespero das trevas, para diminuir a presença da igreja na sociedade, para tirar a presença profética do meio do povo. Sabe por quê? Porque ele sabe, Satanás sabe, que diminuindo ou tirando a presença profética, ele ganha terreno. E ao ganhar terreno, a corrupção é gerada de forma terrível. E o povo se corrompe sem a presença da igreja, sem a presença da voz profética. Porém, tendo, as trevas são dissipadas. Porém, tendo a presença profética, a presença da igreja, a presença do evangelho, as trevas são dissipadas. Somente por esses méritos. Pois ela, meus irmãos, é uma lagarta maligna, que vai comprometer a semente, aquela semente que foi jogada pelo semeador, na parábola. E ela é, meus irmãos, pisada. De igual modo, meus irmãos, a corrupção é uma lagarta tão prejudicial, tanto é, quando esta semente cai, tão valiosa, tão preciosa que é, mas ela acaba caindo na beira do caminho, que alguém vem, pisa, etc. Ela não tem como nascer. De igual modo, a lagarta da corrupção, ela compromete a semente no seu nascedor. Sufoca, meus irmãos, o nascimento, atrofia o crescimento e estraga o fruto. Ela não vai poupar em nenhuma etapa do crescimento até o fruto. Em hipótese alguma, a única coisa, repito, que vai diminuir é a presença profética, a presença da palavra. Amém? E é por isso, meus irmãos, que a ação apostólica, glória a Deus, ela está sobre o quinto espaço. Quando eu pensava desta forma, eu me encontrei em uma compreensão nossa, onde que nós estamos dentro desta hierarquia, dessa contagem de atuação do eterno na terra para a salvação, proteção e preservação da sua igreja. No quinto lugar, eu me pego vendo, meus irmãos, que nós vamos atuar exatamente aqui na sequência. Ela vai na semente, ela vai no nascimento, ela vai no crescimento e ela vai no fruto. 4 ataques contra o crescimento e desenvolvimento da igreja. Aí vem a ação apostólica. Aí acontece a presença apostólica, a presença da igreja. Glória a Deus. Só na quinta, pós 4 manifestações, porque todas as 4 manifestações, escute isso, já foram vencidas pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pela palavra. Todas já foram vencidas. Agora a igreja se manifesta no quinto lugar. Primeiro nós temos o Pai, depois Jesus Cristo, o Salvador, o Filho, depois o Espírito Santo, depois a palavra. Nós só vamos atuar na palavra. A nossa atuação, meus irmãos, não é para libertar, não é para salvar, não é para prover. A nossa atuação não é também para convencer, para prover ao Pai, para salvar a Jesus, para convencer o Espírito Santo. E a palavra, meus irmãos, é o material, é a matéria dita para conduzir o homem a se render a Deus. Nós simplesmente temos que pegá-la e falar. É a nossa atuação. Então, meus irmãos, é pela palavra. A igreja foi estabelecida para vencer. Jesus define isso dizendo lá, quando ele, meus irmãos, inaugura os fundamentos da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja que estava sendo ali fundada.
por Jesus Cristo. E quando eu me pego vendo Jesus dizendo, dentro dessa compreensão, olha gente, a igreja está sendo fundada para atuar no quinto espaço, no quinto lugar, pós 4 bombardeios do inimigo. De repente você foi evangelizar, evangelizou 1, 2, 3, 4 vezes, você fica meio que chateado. Irmãos, a semeadura só foi funcionar pós 4 vezes. A presença da igreja nessa compreensão, ela está atuante na 4ª operação. E aí, meus irmãos, Jesus vai dizer, a igreja está sendo fundada, e ela será muito poderosa. Nada, força alguma da terra será maior, nem sequer combate contra o poder da igreja. As portas do inferno não prevalecerão. E eu vejo, meus irmãos, o quanto o poder do mal se diminui diante de Deus, que até as chaves da porta, do cenário, da porta do arsenal do mal, está nas mãos de Jesus. Até as chaves do arsenal onde se concentra a maldade está nas mãos de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por isso comigo? Glória a Deus. Então nós lemos esta noite todos estes versos. Paulo está tratando, entre tantos problemas, daquela jovem igreja. Jovem. O apóstolo São Paulo há pouco estava lá com 1 ano e meio de pastorio. Alguns anos depois ele estava aqui escrevendo para essa igreja, uma jovem igreja. Eu me pego pensando, meus queridos irmãos, e estas mazelas, elas alcançam jovens também. Amém? Ele vai tratar de 2 problemas, meus irmãos, de repente muito recorrente, não só lá, mas de repente fazendo uma análise vai perceber que ele nunca largou. E ele vai tratar disso, e eu dei nome para eles: desinteresse e imparcialidade. Ele vai tratar exatamente de 2 coisas entre tantas. Você começa a ler a partir do 1º capítulo, ele vai começando a tratar de ordem familiar, de ordem conjugal, de todas as ordens. Daqui a pouco teremos até da ordem da celebração da ceia. Ele vai estar tratando disso, porque, meus irmãos, era uma soma muito grande de problemas naquela jovem igreja. Mas aqui nesse aspecto, ele está tratando exatamente do desinteresse. Ah, meus irmãos, Jesus está preocupado com o nosso desinteresse. De repente a gente pega meio que triste, meio que desanimado, a gente até toma um susto, mas eu estou tão desanimado. Eu não era assim. Eu estou meio que para baixo, meio que desanimado. Eu não era assim. É o Espírito Santo já se aproximando para cuidar de você. E esta noite ouça como uma ferramenta de Deus e uma atuação do Espírito Santo, se porventura estejamos vivendo esse tempo de desinteresse para com as coisas de Deus. E a imparcialidade. São males, meus irmãos, que também pegam jovens. Era uma nova igreja. E de repente você começa analisando o primeiro amor. Aquilo que de repente se acaba depois, mas um dia não foi assim. Logo que você aceitou Jesus, está no culto de doutrina, era mole. Hoje é difícil, tem que largar, tem que vir, enfim, N coisas que você começa a somar e criando razões exatamente para deixar de comparecer, não é verdade? Para deixar de se integrar, de ser parceiro, e gerar essa imparcialidade que muitas vezes nos distancia, gerando prejuízos da força, da união do povo de Deus, da igreja do Senhor. Aí, meus irmãos, eu me lembrei, quero que vocês leiam comigo, se porventura, meu querido, por ali, Isaías capítulo 40, 29, pensando juntos que este mal também pega jovens. A partir do verso 20, Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. É ou não é? Quem é que dá força ao cansado? Deus. Quem é que multiplica as forças dos que não têm vigor? Deus. O verso seguinte, por favor. É o 31, né? Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. Vem o seguinte, encerrando: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas o que eu quero daqui é que os jovens também se cansam. Então essas mazelas conseguem apegar também aos jovens, mesmo no primeiro amor, mesmo no princípio da fé. Estamos tratando, junto com Paulo aqui esta noite, ouvindo a forma como Paulo está tratando de uma igreja jovem.
já sofrendo coisas, doenças de grande, doenças de adultos. Ele estava aqui para tratar destas coisas. Amém? E aqui, meus irmãos, eu quero me recorrer, conhecendo quem somos, quem são vocês, a congregação que servimos, que se colocar um evento de madrugada aqui vai ter vocês para celebrar a Deus. Eu me pego preocupado, meus irmãos, em não deixar nenhuma sobra de entendimento que possa entristecer a mim e a você, ao pensar então, cadê o meu valor? Cadê a compreensão de Deus para com aquilo que eu faço no seu reino? E eu me recorro, meus irmãos, ao que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, para dizer exatamente aquilo que eu achei interessante dizer aqui agora, que a palavra do Senhor, ela previne e corrige, ela é preventiva e é corretiva. Então, quando é lançada aos nossos ouvidos, ela vem em dois tons, corretivo ou preventivo. Oxalá que esta noite seja prevenção para nós, prevenção, glória a Deus. Mas se porventura for corretiva, qual é o problema? Mas se porventura ela cair nos nossos ouvidos como prevenção ou correção, dizendo melhor, qual é o problema? Glória a Deus. Qual é o problema? Amém? E aí, meus irmãos, o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, falando para Timóteo, dizendo melhor, ele vai dizer, olha, no ensino e na instrução, a palavra para tu previne, porque ele vai dizer que ela é apta para ensinar e apta para instruir. Então, no ensino e na instrução, para ti ela é preventiva, mas só que ela tem também o redarguir e o corrigir, para você é correção. Amém? E todo crente, meus irmãos, consciente da sua jornada, está de olho nestes inimigos. Todo crente, consciente da sua fé, e já falamos desse propósito, ele está de olho nesses caras, está de olho nessas situações, para que não seja pego. Então ele está dizendo, seja bem-vindo à correção, seja bem-vindo à instrução. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a nossa torcida, a partir do nosso pensamento, do nosso coração, e que esta palavra seja para nós muito mais prevenção do que correção. Mas se for correção, qual é o problema? Visto que Deus, o Senhor, Ele disciplina quem ama. De repente a gente peca, erra aqui, erra acolá, não está nem um pouco preocupado em pedir perdão e sentir o perdão, mas depois continuar. A gente esquece que a Bíblia diz que com Deus está o perdão para que seja temido. Ele perdoa, mas precisamos ter pelo menos mais um pouquinho de cuidado e parar de pecar. Deus olha para mim e diz, o respeito é bom e eu gosto. Você fica todo dia pedindo perdão e pecando, caindo no mesmo laço. Amém, irmãos? Quando Ele está o perdão, tem que ser temido. E o temor do perdão é não pecar mais, é não fazer mais. Senhor, pelo amor de Deus, eu fiz a mesma coisa, estou aqui de novo para te pedir perdão pela mesma coisa. Não é verdade? Nós precisamos, meus irmãos, ter este santo cuidado, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Quem que Deus te recebeu como filho? Onde que Deus não recebeu como filho? Mateus 10:32, aquele que confessa Jesus Cristo diante dos homens, ele é recebido pelo Pai. O nome é escrito no livro da vida, filho, e a partir de então é filho mesmo. Você já se filia a esta grande família cristã a partir daí, pois Deus está dizendo que Ele educa. Jesus foi claro quando disse, vinde a mim cansado do jeito que vocês estiverem. Porém, a partir do momento que vocês vieram a mim, já chegaram aqui, está todo mundo aqui, então agora vão aprender de mim, vão ser educados por mim, porque eu tenho recebido vocês como filhos. Glória a Deus, que maravilha. E Paulo, meus irmãos, daqui a pouco falará, exatamente no momento em que ele vai instruir a igreja na celebração da ceia, que o Senhor corrige, e são bem-aventurados aqueles que são corrigidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Meus irmãos, se em algum momento formos corrigidos pelo Senhor nesse tema, nós precisamos dar glória a Deus, porque a gente vai, meus irmãos, ter duas percepções rápidas, é que somos de fato filhos, é que de fato Deus me recebeu. Se de repente há alguma sombra de dúvida, alguma coisa que ainda paira na nossa
mente que, será que de fato eu sou filho mesmo? Será que de fato o meu nome está lá mesmo? Será que de fato eu faço parte do plano salvífico? Faz. Isso é muito mais descoberto nesses momentos que você é educado pelo Senhor, é corrigido pelo Senhor, porque isso vai dizer que você é filho de fato. O Senhor não te rejeitou, Ele te recebeu de fato como filho. Agora, meus irmãos, repito, quando as coisas acontecem e não há um retorno imediato, esse retorno é bom, que a Bíblia diz que por não ser logo executado o castigo sobre uma obra, aquela chamada federal, sabe? Sobre o pecado, imediatamente a gente fica meio que, sabe, com vontade de pecar mais e mais, continuamente, por conta de não receber logo aquela correção imediata. Amém? Glória a Deus. E nós, meus irmãos, arrependemos e nos consertemos, porque com o Senhor está o perdão, o verso que eu havia falado há pouco, para que seja temido, e nós precisamos temer. Precisamos, meus irmãos, estar muito preocupados com essa questão do temor, do perdão de Deus. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E a misericórdia não é comer, beber todo dia, porque isso Deus manda para a terra, mas até os ímpios usufruem dessas benesses dos santos. E tem ímpios se beneficiando muito mais do que certos filhos de Deus, santos que vão morar no céu, porque o plano de Deus para com esse filho não é enricá-lo, não é dar muitos bens, e às vezes até Deus analisa, se eu der muito bem, ele vai sair da igreja, eu não quero que ele saia, então ele é salvo, ele é santo, então ele vai comer o pão nosso de cada dia, mas tem ímpio se beneficiando muito mais, e conseguindo gerar muito mais em sua volta, porém, ele está se beneficiando, eu repito, das benesses que Deus manda para a terra, para os seus filhos. Então, a misericórdia, quando confessamos e deixamos, é exatamente o perdão de Deus para a nossa salvação. Quem está entendendo diz amém. Porque todo, meus irmãos, confesso, ele é arrependido. Ninguém confessa sem ter um arrependimento no coração. Você está indo na rua e se depara de repente com uma autoridade policial tendo que fazer um elemento, um delinquente da lei, né, falar o crime, ele está lá usando dos métodos, mas de repente ele confessa, e quando ele confessa, se aquele agente continua ainda usando os mesmos métodos, você levanta a mãozinha, por favor, pare com isso, porque o homem já confessou, se ele já confessou, já não é mais digno de castigo, porque todo confesso é arrependido, já teve arrependimento no seu coração, e todo arrependido é perdoado, glória a Deus. Paulo está dizendo, temos um desafio para enfrentar, temos uma carreira para correr, temos uma vitória para alcançar. E ele está dizendo, não dá para correr esta carreira que nos está proposta sem propósito e disciplina. Escuta isso. Ele está dizendo, não dá para correr esta carreira que a nós está proposta sem o propósito e disciplina. Tal como um atleta. Eu quero pensar que em algum lugar da vida o apóstolo São Paulo foi impactado pelo atletismo. E lendo a história, ele gostava muito das Olimpíadas, já existente desde 77 anos de Cristo. E ele me parece que era fã disso aí. Ele entrou no Evangelho com 28 anos. Então, se ele entrou com 28 anos, ele teve participações mais diretas. É claro que depois que virou obreiro, certamente ele não teve tanta oportunidade de estar curtindo Olimpíadas. Mas só que era um cara apaixonado por esporte. Era ou não era? Vez outra você vai notar e perceber que o apóstolo São Paulo gostava de esporte. E eu quero pensar, meus irmãos, que ele foi impactado em algum momento. Isso virou quase que um jargão dele, essa questão de comparar essas coisas. E nós vamos lembrar, meus irmãos, que ele vai terminar dizendo que terminou o combate como um bom soldado, terminou a carreira como um bom atleta e guardou a fé como um bom mordomo. Então, sempre está lá a presença do atleta, né? Glória a Deus, do atleta. Interessante. Então, meus irmãos, a história conta, então, que o Paulo teve toda essa influência, por isso ele traz sempre esta lembrança desse quadro muito bom de se comparar com a fé cristã. É ou não é, Felipe? Muito bom de se comparar com essa pegada, com esta carreira, né? Com este fôlego cristão. Até porque a gente corre também em busca de uma coroa, que ele mesmo vai falar que não é corruptível, mas incorruptível. Mas de igual modo precisamos correr. Glória a Deus. Daí lembramos, meus irmãos,
E ele diz: meu combate é bom. Ele se relaciona a um crente que está preocupado com essa questão, meus irmãos, de se manter na posição, na fé, servindo ao Senhor, buscando os detalhes, para que por eles ele possa ter esta condição de avançar, de seguir. Eu quero me achar para dizer para vocês meus irmãos, que o apóstolo São Paulo está querendo dizer para os coríntios, para os irmãos de Corinto, quando ele vai dizer que acabei o bom combate, ele vai trazer, meus irmãos, uma fala de valorização, a questão de lutar, continuar combatendo, mas sobretudo chamando esse combate de bom, porque de repente a gente combate tão angustiado, a gente combate tão revoltado, sabe, meus irmãos, que seria muito melhor que não combatesse nada, porque está combatendo 95%, mas 5% de murmuração e reclamação derruba os 95% de coisas feitas. Quem está compreendendo diz amém. Então, meus irmãos, o apóstolo está trazendo esta fala do bom combate, para nos dizer, meus irmãos, que o crente que tem esse cuidado, que se preza, não anda reclamando e murmurando à toa, caçando o culpado para tudo. Como a gente se depara com irmãos tão murmuradores? Como a gente se depara com irmãos que reclamam de tudo? Se você for resumir, você analisaria que ele reclamava só de duas pessoas: de Deus e de todo mundo. Sempre caça um culpado. Ele está, meus irmãos, elevando a fé daquele crente, meus irmãos, que conforme ele falou, diz: eu não tenho uma grande luta, eu tenho um grande Deus. Eu não tenho um combate, eu tenho um bom combate. E agora fala como um professor do seminário que diz que bem-aventurado aquele que tem um combate para combater, bem-aventurado aquele que tem uma luta para lutar, porque estas lutas, esses combates, meus irmãos, são caminhos, são coisas, sabe, que nos levam à presença do Senhor. Quem sabe que por esta luta que hoje tenho, eu não estaria aqui. Essa luta que me sobreveio, eu não teria ido aos pés de Jesus, conhecido o Senhor como meu Salvador. Então são condutores que nos conduz à bênção do Senhor. Ele está falando, meus irmãos, que alguém que vai achar a sua cruz leve, o crente, meus irmãos, que cheio desta esperança e dessa presença de realidade. Não quero dizer que é do Espírito, porque tem tantos pulando igual a pipoca da panela, mas quando termina de pular, começa a murmurar. Muitas vezes, meus irmãos, esse negócio de presença, do pula-pula e etc., não é lá muito, tem que ser envolvido com algo muito mais forte, mais sério, que é essa compreensão de que as lutas que nos sobrevêm, primeiro, elas estão debaixo da vontade permitiva de Deus. Segundo, ela tem uma intenção, e essa intenção não é para o mal, porque elas são condutores que nos pegam e nos conduzem a Deus. Glória a Jesus. Ele está elevando, meus irmãos, o crente que pensa assim, ele tem a sua cruz como leve, ele tem a sua carreira como boa, e vai dizer para tudo e para todos: está tudo bem. Você sabe que não está lá tão essas coisas, mas ele está louvando, está adorando, e você pergunta como vai, e ele diz: está tudo bem. E você começa a lembrar da mulher sunamita, que perde um filho, está velando um filho, alguém pergunta, e ela diz: está tudo bem. É mais ou menos nesse aspecto, meus irmãos, e nós precisamos aprender esta lição. Paulo vai terminar dizendo, meus irmãos, que acabou o bom combate. Como um soldado vencedor, correu a carreira, como um atleta vencedor, e guardou como um bom mordomo de Deus. Como essa palavra bom aparece, né? Porque precisamos ser bom, não é só ser crente, tem que ser bom crente. Não é ser só cearense, tem que ser bom cearense. Não é só ser brasileiro, tem que ser bom brasileiro. Não é só ser bom estrangeiro, tem que ser bom estrangeiro. A gente precisa ser bom, e é possível ser bom. Amém, irmãos? Esse bom não nos dá o direito ou a credencial de perfeito, não. Mas o bom é que nos faz ser perfeito, a perfeição de cada dia, até um dia sermos perfeitos, como Ele é. E assim temos essa promessa. Quem crê nisso? Glória a Deus. Então precisamos pelo menos ser bom, ou pelo menos melhorar um pouco. Glória a Deus. Está dizendo: ei, para vencer esta corrida tem que ter duas coisas. Para vencer essa corrida tem que ter duas coisas, pelo contrário não vai vencer.
A primeira já falamos, propósito. A segunda, disciplina. Propósito: corra para alcançar o prêmio. Propósito. Nós vamos ter entre o propósito vamos falar a disciplina, né? Eu tenho um propósito, eu quero, né, alcançar, é o prêmio, mas tem a disciplina no meio. Então ele vai estar falando. Glória a Deus. Então, o propósito é exatamente o apóstolo está dizendo: corra para alcançar o prêmio. Vocês têm que se interessar por isso. Vocês têm que focar, vocês têm que saber que tem um prêmio. Vocês não estão, ele vai daqui a pouco dizer, esmurrando ao vento, não. Você tem que saber que tem um prêmio, que se interessa por ele. Procura estudar sobre ele. Que prêmio é esse? Quanto vale isso, né? Será que vale a pena? Certamente vamos descobrir que vale a pena, sim. Só que ninguém chega ao propósito sem um planejamento, que é o processo que vamos chamar de disciplina. Ninguém vai conseguir chegar lá sem o processo, sem a disciplina, que é fazer o que não quer para obter o que quer. Disciplina é isso, é você ter que se submeter a fazer o que não quer, porque você sabe que tem no final um prêmio que você quer. Sabe por que muitos ainda não estão no evangelho mais? Conheceram, souberam de tudo, de có e salteado, mas não quiseram enfrentar o tempo de disciplina para alcançar exatamente esse prêmio do outro lado, não é verdade? Então, meus irmãos, tem um processo de disciplina que é exatamente fazer aquilo que de repente eu nunca pensei de estar fazendo isso e agora me encontro fazendo. Por que você está fazendo isso aqui? É porque eu quero o prêmio que está do outro lado desse tempo de disciplina, desse tempo de correção, desse processo. Glória a Deus. É orar, meus irmãos, na calmaria, para descansar na tempestade. Por que eu pensei isso? Isso é uma frase legal. Por quê? Porque de repente você se sente tão bem com Deus, tão beneficiado. A neta que gosta do beneficiado, fala direito. Que você se pega meio, não precisa orar. Amém? E onde nós somos pegos. E quem não lembra que vez ou outra os nossos professores falam que dia de folga, tempos bons e favoráveis são tempos difíceis, são tempos perigosos. A herança de um homem que mais desperta quando no tocante a isso é o Davi. E a herança do mal, a herança que ele trouxe prejuízos para a vida toda e para a história, foi no dia de uma folga, foi no dia de um tempo favorável. Tempo favorável para filho de Deus, para filha de Deus, é tempo perigoso e precisamos ficar de olho. Amém? Orar, meus irmãos, na calmaria, para dormir na tempestade. Dá para dormir com um barulho desse? Dorme. Crente que ora na calmaria, ele dorme na tempestade. Jonas estava no porão de um navio, indo a pique, todo mundo jogando, desesperado, buscando, gritando, quebrando, buscando os seus deuses, e ele dormindo. Só crente, meus irmãos, que ora em tempo de calmaria, é que na tempestade ele está dormindo. Mas não falo do sono da indolência, eu falo do sono da certeza, da segurança de que Deus nos dá vitória. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Então, meus queridos, a segunda coisa, o apóstolo está dizendo que para vencer tem que ter disciplina. Para vencer tem que ter trabalho árduo. Tem vida mole para crente não. Não tem folga, não tem agenda de folga para crente não. Todo dia se mata um leão. Crente não se quebra pedra com marreta de borracha. Deus dá para ele uma marreta de ferro, para não perder tempo, porque não pode acumular. Amém, meus irmãos? Nós temos que enfrentar a luta de cada dia, assim como usufruímos do pão nosso de cada dia, tem a luta de cada dia. Então não tem moleza para crente, meus irmãos, vida mansa não, outra coisa. Paulo está dizendo que para vencer tem que ter abnegação, devoção. Estou falando de obrigação, não estou falando de religiosidade, estou falando de devoção, aquilo que te traz aqui esta noite por devoção.
não tem nenhum espetáculo, não tem nada que te faça dar um pé, mas tu tem devoção no coração, e tu ama aquele que é digno de toda honra, todo louvor e glória, que cuida da tua vida, que salva a tua alma. E esta devoção te faz sair de casa, encarar 2 horas nestas cadeiras, adorando a Jesus Cristo e dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo, ministra o meu coração e me fortaleça, porque eu quero é vencer, porque eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um prêmio, e eu sei que vale a pena lutar para vencer e chegar nesse tempo de disciplina e de processo para tomar posse. Glória a Deus. Ainda, meus irmãos, preparação exaustiva. Irmãos, é exaustivo. É exaustivo. A gente renuncia a muitas coisas, pois estamos correndo, meus irmãos, em direção à nossa recompensa celestial, o nosso prêmio, que o apóstolo vem comparando que os atletas correm desesperadamente. Eu estava estudando hoje que o Neymarzinho da Copa, meus irmãos, ele treina, sabe quando? Só todo dia, sabe que hora? O dia todo, para exatamente buscar o prêmio anunciado. Eu estava estudando ainda, meus irmãos, que o maior cobrador de pênalti, de escanteio, me parece, e feitor de gols, foi o Ronaldo Gaúcho. Ele chegava a treinar por dia 1000 cobranças para poder treinar uma para fazer o gol. Então tem que ter, meus irmãos, esse tempo de renúncias de coisas, porque nós estamos correndo também na direção da nossa recompensa, que não é material, carnal, é celestial, que não é corruptível, é incorruptível. E a gente de repente se pega meio que assim, sem querer treinar, sem querer passar por esse tempo de disciplina. São as disciplinas, meus irmãos, que nos habilitam a chegar no propósito de Deus. São elas, falei, repito, elas são condutores que nos levam até tomar posse desse propósito com sucesso. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos: no propósito, meu irmão, corra para alcançar o prêmio. Corra, não pare de correr. Na disciplina, Paulo está dizendo: pratique, não deixe de praticar. Ele está falando de um rígido autocontrole. Eita Jesus, autocontrole. Isso é força de vontade, irmãos. Isso é ter prazer na lei do Senhor. Você entrar num tempo de disciplina para alcançar esse prêmio celestial, que é a nossa salvação. Sem, meus irmãos, essa presença, sabe, do prazer na lei do Senhor, é complicado, é seco, é duro, é ferro, sabe? Mas quando você começa a ter prazer, aí esse negócio vai ficando suavizado, né? Parece que um ar refrigerado do céu. Como eu estou falando muito de ar-condicionado, pensa 2, 3 máquinas de ar-condicionado aqui, como isso não estaria gostoso? Como esse clima não estaria gostoso, é ou não é? Então, me parece que é isso que vai acontecer dentro de nós. A partir do momento, meus irmãos, que nós passamos a ter prazer na lei de Deus, prazer na Bíblia, prazer na liturgia, prazer, meus irmãos, naquilo que é santo, que é sagrado. Aleluia. Meditar e orar são coisas nossas que a gente precisa ter, meus irmãos, como ferramentas diárias da prática contínua, para que a gente possa ter este rolamento funcionando legal, para alcançar do outro lado a nossa vitória, esta coroa, este prêmio. Adorar na beleza da sua santidade, já foi falado aqui pelo meu querido irmão. Estas coisas nos habilitam para correr com vigor e nos dá resistência e perseverança. É uma soma de coisas que vem, meus irmãos, de forma invisível, que você vai sendo aquele crente leve, aquele crente animado, aquele crente abençoado, que quando tu caça ele está, quando procura ele está, e quando você espera ele vem. Porque quando é seco, tu caça não acha, procura já foi, quando espera ele nunca vem. Sabe por quê? Porque não tem prazer. Mas são estas coisas que, colocadas em prática, automaticamente elas vão gerando este funcionamento legal, que você passa esse crente lindo, maravilhoso, leve, cheio de Deus, que toca o reino de Deus, mesmo árduo como ele é. Ainda, meus irmãos, no propósito, Paulo está dizendo: tenha meta. Tenha meta, não vai falar lá na leitura.
e ficar esmurrando o vento sem saber para onde vai, não. Se organize. Identifique. De repente, no culto de oração, irmão, conte uma bênção. Pastor, são tantas, mas conte pelo menos não tem. Ele não definiu. Tem 200 pedidos, mas às vezes até quer receber, mas não definiu. É uma certa organização nossa, desorganização nossa. Ele está dizendo, meus irmãos, tenha meta, defina e corra para a meta. Não deixe de pôr uma meta, ou não deixe a meta aberta, a fim de quando atingir a meta, dobrar a meta. Aí você vai lembrar de coisa ruim. Ainda bem que nem todos entenderam. Isso nunca deu certo, nem no Brasil e nem no Egito com o faraó. Quando ele dobrou a meta lá para o povo, e põe meta, mas eu acho que o faraó deixava a meta aberta, porque quando encerrava, vinha outra, e não parava, com Israel na escravidão. Mas de repente, Madriana, não funcionou nem lá e nem aqui no Brasil, essa meta. Meta tem começo, meio e fim, amém, irmãos? Tem organização. Ela define. Talvez você esteja meio que assustado, sem compreender, e às vezes, meus irmãos, não é na meta, ou no tempo do processo, ou no momento da disciplina, para você compreender. De repente não dá tempo. E eu me lembro, meus irmãos, de Moisés. Ele estava diante do mar, em volta de uma perturbação tripla, em frente o mar cheio, em volta um povo murmurando, e atrás Faraó chegando para tomar ele de volta. Pensa numa tribulação grande. E está lá ele, meus queridos irmãos, querendo orar, querendo fazer uma campanha, querendo levantar um clamor. E Deus disse: não é hora de orar, não é hora de fazer isso, é hora de pôr em prática aquilo que já tens. Às vezes, meus irmãos, não é para compreender. Agora, uma coisa nós precisamos compreender, é o propósito. Sabe para quê? Se eu não conseguir compreender, meu pastor Carlos, o propósito que Deus tem para a minha vida, é muito ruim. Eu vou ficar mais perdido que bala na boca de banguelo. Meus queridos irmãos, eu vou ficar no meio de uma multidão perdido, quanto que eu estivesse sozinho no deserto. Você pode ter certeza. Eu tenho que compreender. Talvez eu não compreenda o tempo do processo, o tempo da disciplina, talvez não. Porém, eu tenho a obrigação de compreender o propósito que Deus tem para comigo, para não pecar, para não errar o alvo. E tem muitos, meus irmãos, caindo, pecando, errando o alvo, porque não tem conhecimento legal do propósito que Deus tem na sua vida. Como você, como eu, como nós, somos valiosos, importantes para Deus. Nós somos pedras preciosas, joias de grande valor, revestidas de pureza e compradas com amor. Oh, glória, até rimou. Maravilha, glória a Deus. Então, meus irmãos, corra diretamente para o propósito, para o prêmio eterno. E agora nós vamos recorrer ao que lemos. 26. Lê comigo. 26, por favor, meu nobre irmão. 26. Eu assim corro, vai dizer o apóstolo. Vamos adiantando, né? Não como uma coisa incerta. Correr, meus irmãos, essa carreira que nos está proposta, com uma incerteza. Eu até acredito, mas não é para mim não. Isso não é para mim não. Irmãos, 1 Coríntios 9, 26. Eu assim corro, diz o apóstolo. Queria que vocês lessem comigo. Aliás, não está aqui, só aqui no altar. Aqui, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Glória a Deus. Verso 27, coloco para concluir. Subjugo meu corpo e reduz a escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo venha ficar de alguma maneira reprovado. E quando eu leio, pastor, de alguma maneira, é porque ele sabe que às vezes eu sou bom numa coisa, mas na outra eu sou meio, né? Às vezes eu sou legal numa coisa, mas na outra eu sou falho. Eu tenho um ponto fraco, eu tenho aquela área. Então, meus irmãos, nós precisamos tapar essas brechas, ter mais cuidado naquilo que a gente se acha um tanto quanto mais volúvel. E eu quero deixar um momentinho para o Edmilson, que ele vai divulgar a cruzada, mas eu quero ainda dizer algumas coisas
meus irmãos, muito maravilhosas aqui nesse tocante. E eu vou terminar, meus irmãos, com o último ponto que Paulo sugeriu para vencer a corrida, que ele, como um bom atleta, cruzou a linha de chegada: a disciplina. A disciplina. Paulo era disciplinado. Nós precisamos ser disciplinados. E o que nos disciplina são os recursos que nos envolvem a fim daquilo. Às vezes eu quero ser disciplinado porque a palavra é bonita e é legal ser, mas eu não quero me submeter à disciplina. Esse tempo de correção. Amém? Esse tempo de correção. O apóstolo São Paulo é exemplo disso. Nós vamos ver mais um pouco os benefícios da importância da disciplina. Mas só vamos perceber, meus irmãos, que estamos e somos disciplinados quando estivermos agindo assim. Vem cá, Edmilson, já vai ter oportunidade para estar falando do evento. Eu quero deixar aqui porque é interessante. Eu só vou descobrir que eu estou disciplinado e sou disciplinado quando eu começo a agir por esses caminhos. Tem N coisas, mas eu coloquei isso aqui. Tem muitas coisas que envolvem. De repente o irmão é super disciplinado, chama ele a atenção para ver. Corrige ele para ver, chama ele a atenção para ver. O irmão disciplinado que você tem é mais valente do que um siri. É verdade. Não agindo precipitadamente por impulso. Não agindo precipitadamente. Quando eu me pego não agindo precipitadamente, eu tenho esse controle emocional, não ajo por impulso, eu tenho a calma, eu relaxo, tenho paciência para responder, para falar, para dizer, para agir. Eu já começo a perceber, estou entrando nos parâmetros aqui da disciplina. Temos domínio próprio. Ô irmão, isso aqui é difícil demais. Meu Deus do céu. Tem hora, irmão, que ferve, tu perde e diz, quando percebe, falou. E aí? Domínio próprio. Isso só acontece pelos méritos da disciplina. Nos torna possível isso. E eu vou deixar algumas passagens, não vai dar tempo. Tiago vai tratar disso, e Tiago vai tratar, meus irmãos, muito sobre isso. Capítulo 3, verso 2. Todos tropeçam. E aquele que não tropeça, meus parabéns. Que eu estou também tentando para não tropeçar, mas ele está dizendo que todos tropeçam. Porém, meus irmãos, precisamos nos esforçar a cada dia, porque isso faz parte dos trâmites da disciplina que precisamos ter para alcançar a coroa, ou seja, o prêmio. Segundo, não falarmos mal um dos outros, não falarmos mal do nosso irmão, principalmente na ausência. Diz que só é pecado falar do próximo se o próximo estiver próximo. Por isso que se fala tanto do próximo, como o próximo está longe. E é aí que a gente não deva falar do irmão, porque ele não está presente para se defender. Nesse tocante eu volto à admiração que Paulo tem pelo atletismo. Se nós tivéssemos a ética de um atleta, já estava de bom tamanho. E aí eu já me incluo com você e trago você para mim, porque a gente fala muito mal da vida alheia. Eu estou contigo aqui, quando tu dá as costas, e às vezes nem fala, só uma cutucadinha, um piscar de olho, um jeitinho, já está botando o irmão para trás, já está derrubando a ação do irmão. Isso não agrada a Deus, isso é de indisciplina. E nós estamos tratando de disciplina para alcançar o reino de Deus, o prêmio. Você já viu um atleta falando mal de outro atleta? Não fala. Do seu treinador também não fala. Só se ele se desviar do clube, aí sim. Mas se ele estiver no clube, ele não fala do clube, ele não fala do seu treinador, ele não fala do seu colega. Que eu e você tivéssemos a ética pelo menos de um atleta, já estava de bom tamanho. E aí o Tiago vem, meus irmãos, falando ainda no capítulo 4, 11, 12. Depois vão ler. É triste isso, irmãos, triste. Sabe, a gente faz uma imagem assim e já manda. Que tenhamos, sim. Não podemos entregar nossa confiança de bandeja assim para um ser humano que é falho também. Mas, por favor, vamos tentar pelo menos diminuir o falatório um do outro. Calma, ele não está presente para se defender. Alguém chegar com esse negócio porque isso é vicioso, isso é muito presente. Por favor, tenhamos, eu e você, força suficiente para chamar o irmão. Irmão, vamos orar pelo irmão? Quando ele estiver aqui a gente conversa, não é mesmo? A gente conversa sobre isso. Eu quero encerrar. Disciplinado, meus irmãos, no cumprimento das nossas promessas, dos nossos votos. Eclesiastes 5,4, quando fizer um voto, não
demores. Demore, está falando só demorar. E tem muitas vezes que a gente faz voto e sequer cumpre. E tem gente fazendo voto para os outros pagar. Não faça voto para ninguém pagar, para você pagar, mas pague. Irmão, fiz um voto para o senhor pagar, pelo amor de Deus, não faça isso. Faça para você, mas olhe o aconselhamento do sábio Salomão: pague. Disciplinados, meus irmãos, para andarmos pelo mesmo caminho que fomos comprar, também no mesmo caminho para pagar. Porque a gente, meus irmãos, encurta o caminho para comprar, mas cumprir o mesmo caminho para pagar. Dá um trabalho danado a pagar, corta caminho, deixa de falar. Isso não é coisa para crente, sabe por quê? Porque nós somos disciplinados, e a nossa disciplina é diferente da do mundo. Somos disciplinados pelo Senhor exatamente para não sermos condenados com o mundo. É verdade, meus irmãos. O aconselhamento do apóstolo São Paulo está sobre o propósito, a disciplina e o prêmio. O propósito é o foco, a disciplina é a luta diária e constante. O prêmio, receba. O prêmio é para receber. E quem quer receber diz amém. Palmas para Jesus. Vamos receber aqui o Edmilson, que tem aí esses minutos.